Então, agora a gente vai começar a partir de hoje o assunto de citologia. Depois eu pretendo fazer mais algumas aulas de citologia para falar o resto, tipo metabolismo, divisão celular, essas coisas. Mas nessa aula eu separei mais o básico mesmo para vocês. Então vamos começar vendo a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. O primeiro a gente precisa entender o que é uma célula, né? Basicamente uma célula, a definição dela é a menor unidade funcional de um organismo. Ou seja, existem coisas menores do que ela, mas ela é a única unidade que sozinha, só ela consegue realizar várias funções, como se ela fosse era um pequeno ser vivo que compõe outros ser vivos, essas coisas, mas ela é a menor unidade funcional de um organismo. Agora, a diferença. Vamos começar pelo nome. Deixa eu pegar aqui minha caneta. O nome, procarionte. Na nossa língua, a gente sabe que o prefixo pré significa para anterior, passado, rudimentar. Na biologia, o que a gente mais usa são as denominações que vêm do grego. Então, pró no grego significa antes também. Então, pró é antes e carionte significa núcleo. Então, procarionte é aquele ser vivo que vai ter um núcleo meio que rudimentar. O procarionte, que nem a gente vê, ele tem material genético. Ele também tem uma das organelas mais simples de todas, que é o ribossomo. O que tem todos os seres vivos, que o procarionte também tem, é a membrana plasmática. Para quem viu a minha primeira aula, que foi de origem da vida, vai saber basicamente, porque a gente falou de quase tudo isso daqui, do surgimento dos seres procariontes. E o que acontece de diferente? Todo ser vivo tem a membrana plasmática, mas os seres procariontes, que são as bactérias, as cianobactérias, as árqueas, eles também têm a parede celular, que no caso aqui da célula eucarionte a gente não tem essa membrana que fica protegendo aqui em volta. Também eles possuem uma cápsula e existem esses como se fossem essas perninhas, que são os cílios, que ajudam na locomoção, e o flagelo também, que ajuda na locomoção. O que acontece, eles também têm outro tipo de um tipo de material genético, que é o plasmídio, só que ele é um material genético que ele vai criar uma resistência nessa bactéria, nessa cianobactéria, contra os antibióticos. Então, também por causa disso que surgem as superbactérias, que a gente ouve tanto falar, que eu também falei na primeira aula que a gente teve. Para quem não viu e quiser ver, tá no YouTube. Eu coloquei lá. Agora, o nome eucarionte. Eu, na denominação grega, significa verdadeiro. Então, verdadeiro núcleo. É basicamente considerado um núcleo verdadeiro. Então, eles não consideram o núcleo da célula procarionte verdadeiro? Não, não quer dizer isso. Mas antigamente, quando eles estavam estudando isso ainda, eles achavam que se você não tivesse uma membrana para envolver essa célula, você não ia conseguir, você não ia ter um núcleo, basicamente. Gente, tudo bem aí? Então tá. Tudo de boas. Tá, beleza. Então eles achavam que se você não tivesse uma membrana para envolver, aquilo não era um núcleo. Mas hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. E ele tem um material genético, e a gente pode chamar isso de núcleo? Até pode, mas o correto mesmo é a gente chamar de nucleóide, que é a definição para um núcleo, entre aspas, que não vai ter a proteção da membrana. Gente, uma coisa, se alguém me mandar uma mensagem no chat, vocês me avisam, porque eu não consigo ver aqui, tá? Agora na célula eucarionte. Vamos lá. Dá pra ver claramente, só por olhar, que a célula eucarionte é muito mais complexa e tem milhões de coisas que a célula procarionte não tem. Ela foi o que veio depois, muito depois das células procariontes, por um processo de endossimbiose, que eu vou ainda reforçar nessa aula, mas eu já falei na primeira aula de origem da vida. E a diferença principal que ela tem é isso daqui, que a gente chama de carioteca, que é a proteção do núcleo. Então, o núcleo ele fica separado do resto das coisinhas, né, das organelas que tem. E basicamente tem várias coisas, mas depois eu vou entrar mais
na parte de falar o que são essas coisas, mas basicamente isso é o que a gente precisa saber agora. Agora, a diferença entre uma célula... Não é célula procarionte, né, gente? Eu errei aqui, ó, mas é célula animal e vegetal. Enfim, essa daqui é uma célula vegetal e essa daqui é uma célula animal. Primeiro, vamos começar com a célula animal. A célula animal é igual àquela célula que a gente viu no exemplo de cima. Então, ela tem um retículo endoplasmático rugoso, que a gente estuda na escola, que ele é responsável pela síntese de proteínas. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor, mas enfim, isso é só um comecinho. Tem o núcleo com carioteca, que foi o diferencial para separar principalmente essas duas células, procarionte e eucarionte. Tem o retículo endoplasmático liso, mitocôndria, e todos eles são considerados organelas. Por quê? Organela, o nome já diz, é como se eles fossem os órgãos da célula. É o que traz vida para ela. É o que faz ela funcionar, o que faz ela ter diversas funções e o que faz ela ser tão completa, diferente da procarionte, que na procarionte a gente só tem ribossomos. Então tem vários. Agora, uma diferença que a gente não vê nessa célula animal, que a gente vê na vegetal, é a parede celular. A parede celular, nos vegetais, é o que dá forma para eles. Então, você já viu, por acaso, uma árvore com um osso? Não tem. Porque o que dá forma, o que dá sustentação para eles é justamente a parede celular, que é composta de como se fosse uma fibra mais dura do que a membrana. Porque a membrana, gente, ela é tipo toda molenga, depois eu ainda vou falar mais sobre a composição da membrana, mas ela é toda molenga, ela não tem sustentação, ela em si. Então, a parede celular faz isso para essa célula que não tem nessa célula animal. Então, essa célula animal, ela usa de outras coisas. Ela tem o vacúolo. Quando você, um animal, você vai lá, você fala, estou com sede, preciso beber água. Você vai e bebe água. Agora, se a planta fala, estou com sede, o que ela faz? Não tem o que fazer. Ela tem que sugar a água. E se não tiver água na raiz dela, o que ela vai fazer? Por isso, todas as células vegetais, ela tem um vacúolo, que é basicamente um reservatório de água gigantesca. Tem células que chegam a ter um vacúolo de 95% do tamanho dela. Gigantesco. Além disso, o que todo mundo conhece, que é o cloroplasto, que ele faz a fotossíntese. Depois a gente vai, na próxima aula, eu pretendo falar com vocês sobre a fotossíntese em si, sobre os processos de metabolismo energético. E aí a gente vai explicar tudo o que acontece aí dentro. Aí tem outros também, outras organelas, que tem igualzinho na nossa célula animal. E muitas pessoas acham que não, mas a célula vegetal também tem mitocôndria. Porque a gente vai estudar justamente na fotossíntese, mas o tanto de glicose que o cloroplasto faz não é suficiente para ela conseguir abastecer ela inteira com energia. Então, ela também usa a mitocôndria, que complementa e faz muito mais energia do que o cloroplasto em si. Aí, a questão... Tá com um negocinho aqui? A questão é... Tá vermelho. O que a célula vegetal tem... que ela não tem, que a célula animal tem e a célula vegetal não tem. E por que disso, né? Ela não tem os centríolos. Cadê os centríolos aqui? Olha, nem dá pra ver aqui os centríolos. Mas os centríolos são basicamente as estruturas, as organelas, que eles são responsáveis por sustentar a célula animal. Eles fazem vários, como que a gente fala? Filamentos aqui no meio. Isso que, como eles são feitos de estruturas rígidas, ele deixa ela ter a sua forma. Ela fica com o formato certinho. Só que na vegetal, a gente já tem a parede celular para isso. A gente não precisa de centríolos. O que acontece é que na família vegetal inferior, que são aquelas que precisam ainda da água para se reproduzir, como os gametas delas vão ter flagelos, e os flagelos são também formados pelos centríolos, elas vão ter. Mas a da família vegetal superior não vai precisar disso. E os lisossomos? Todo mundo sabe como acontece, como a gente pega energia, né? A gente come o alimento, aí vai pra nossa barriga e vai quebrando, o nosso corpo vai jogando várias enzimas, que são tipo, como se fossem catalisadores das reações químicas, são as enzimas. Então vai jogando várias enzimas, vai quebrando aquela comida em várias partes menores e tal. Chega uma parte que ela vai estar muito pequena. Quando ela está muito pequena, a nossa célula tem que fagocitar para dentro, que fagocitar é tipo envolver, engolir essa molécula. E aí vai ter
Organela que faz justamente isso, que faz a digestão celular. O lisossomo que pega e joga várias enzimas lá e quebra tudo aquilo. Então, só que na planta eles não precisam isso. O cloroplasto já pega o CO2, a luz solar e acabou. Ele já faz a glicose, não precisa digerir esse alimento para você chegar na glicose. Então, como ele já faz isso, você não precisa de uma célula que vai fazer digestão. Você já pega o produto pronto, você não precisa disso. Essas são as diferenças cruciais. Agora, a membrana plasmática, que assim é muito importante para uma célula. Quando a gente pensa na membrana plasmática, o que a gente pensa? A membrana plasmática protege ela do meio exterior. Não necessariamente, porque a membrana plasmática ela é muito, muito, muito pequenininha. Ela é muito frágil. Então ela não protege exatamente você como se fosse uma barreira mecânica, sabe? Tipo, você bateu na membrana, ela vai aguentar. Não, isso não vai acontecer. Mas ela protege o meio externo do meio interno. Tanto que quando a gente falou de origem da vida, a gente viu que isso foi um dos pontos cruciais para a gente ver que criou os coacervados, que esses coacervados foram se desenvolvendo e esse foi o ponto crucial para a gente ver que estava surgindo a vida na Terra. Então a membrana ela é muito importante. E como que é formada a membrana? Ela é uma bicamada fosfolipídica. Quando teve os dois pesquisadores que descobriram isso, eles deram a nomenclatura de mosaico fluido, que a gente chama. Que o mosaico fluido é basicamente como se fosse... Imagina, ele é um mosaico, é óbvio que dá pra ver que ele é um mosaico, mas ele é fluido, por causa que as proteínas que estão aqui no meio da membrana, elas conseguem andar livremente no meio dessa membrana, por isso que ele é fluido. Mas a questão ela é uma bicamada fosfolipídica. Por quê? Sabe essas organizações aqui? Então, essa organização aqui que a gente vê é um fosfolipídio. Aqui a gente tem um fósforo, um fosfato, errei, desculpe. Ele tem um fosfato. E aqui embaixo a gente tem um lipídio, que são os ácidos graxos. O que acontece? A gente ainda vai ver isso em química, nas aulas de química que vão ter aqui no server. Mas o que acontece? Basicamente toda molécula ela tem uma polarização. Ou ela é polar ou ela é apolar. Se ela é polar, significa que tem uma das moléculas, que nem a gente vai pegar a água. Vamos supor a água aqui. Aqui tem elétrons. Aqui tem um elétron também. Só que o oxigênio, ele é muito mais forte do que o hidrogênio. Então, ele vai puxar todos esses elétrons para ele. Então, a gente vê que vai ter mais elétrons na parte dele. Então, ele tem um polo. Então, ele é polar. Se fosse, tipo, sei lá, dois hidrogênios, eles são iguais. Eles têm a mesma força. Então, eles não têm como puxar. Então, eles são apolares. E a questão moléculas polares conseguem interagir com moléculas polares e moléculas apolares só conseguem interagir com moléculas apolares. E o que acontece? A água ela é polar, que nem a gente acabou de ver. A água ela é polar, tudo bem. Aqui, o fosfato, ele também é polar, então a água consegue interagir com ele. Tudo bem. Só que aqui, esses ácidos graxos, lipídios que a gente chama, eles não conseguem interagir com a água. Então, eles são hidrofóbicos, ou seja, a água não pode entrar em contato com ele, a água não consegue entrar em contato com eles. E aí que está a grande sacada da membrana. Se a gente tem uma água, a gente precisa, a maioria dos compostos, querendo ou não, alguns, né, uma grande parte, são polares. Então, como que eles iam passar aqui e aí a membrana não ia deixar? Não tem isso, não ia dar certo. Então, existem proteínas. E essas proteínas são as proteínas que são as facilitadoras, né? Que são as proteínas que deixam as substâncias que são polares, que não iam conseguir passar no meio da membrana, passar no meio delas. Então essas proteínas, elas são cruciais, porque senão a gente, por exemplo, a gente não ia ter como uma glicose passar no meio da nossa célula. Uma glicose é super importante pra gente. E essas proteínas têm nome. Essa proteína aqui, grandão, a gente chama de proteína de canal e também pode ser chamada de proteína integral, porque ela está toda dentro da membrana. A gente tem essas proteínas que ficam aqui embaixo ou aqui em cima, que a gente chama de proteína periférica. E aqui em cima tem várias coisinhas, glicoproteínas, glicocarboidratos, essas coisas. E isso forma o nosso glicocálix. Então, o glicocálix ele é muito importante para a gente.
Porque quando a gente vai fazer, vamos supor, a nossa célula vai se comunicar com outra, ele vai fazer troca de substâncias, é através do glicocálix que elas fazem toda essa conversação, né? O nome tá aqui, ó, glicocálix. Fica mais ou menos assim, essas várias substâncias. E se não fosse isso, a gente não ia ter reconhecimento celular, a gente não ia conseguir transportar, as células não iam saber qual célula é qual, os receptores, tudo fica nessa parte do glicocálix. É muito importante pra gente nas nossas células isso. Acho que eu falei tudo. Ah, tá, e uma das funções principais, que eu esqueci isso, da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai chegar uma substância nela e ela vai falar, eu quero que você entre, eu não quero que você entre. Ela pode escolher o que ela quer que entre, o que ela quer que não entre através do glicocálix e também das proteínas. E tem vários processos pra gente fazer essa seleção aí. E agora eu vou falar mais deles. Então a gente tem processos que são passivos, ou seja, eles não vão gastar energia. São processos que eles vão acontecer meio que naturalmente, entre aspas. Mas não vai precisar fazer uma força aí contra a ordem natural das coisas. O que a gente fala é basicamente, na química, a gente tem uma tendência de sempre os dois lados, ele vai tender a ficar em equilíbrio. Então, os dois lados tendem a ficar igual. Então, que nem aqui, ó, você tem esse lado cheio de concentração de um soluto. Vamos supor, sal. E aqui dentro da molécula a gente não tem... Cadê, gente? Aqui. Não tem nada de sal. O que vai tender, o que tende a acontecer naturalmente é que esse sal que está na alta concentração venha para baixo até a hora que eles fiquem igual. O que acontece nos processos passivos é isso, eles tendem a permanecer no equilíbrio. O que tem mais vem para o que tem menos. Nossa, que mais feio. Isso. O que tem mais vem para o que tem menos. É a ordem natural de concentração que a gente fala. A difusão é quando a gente faz o transporte de um soluto, ou seja, a gente pega essa alta concentração de sal que está aqui e passa aqui para baixo. Na osmose, o que acontece é outra coisa. Vamos supor que a gente tem uma membrana e esse soluto não consegue passar, por causa que a membrana não deixa, por causa da polaridade dele e tudo mais. Então, o que ele faz? Ele passa o solvente. Se você pegar água, você tiver água aqui, muita água aqui nessa região, e você botar água aqui para cima, querendo ou não, ele vai diluir todo esse sal vai ficar menos concentrado. Então, no final, vai ficar a mesma coisa. Então, aqui, o que ele faz, ele transporta o solvente, que normalmente é a água. E na difusão, que é o que passa o soluto, a gente tem dois tipos. O simples, que nem eu falei aqui pra vocês, ele passa direto pela membrana, ou seja, normalmente são as apolares, ou seja, elas conseguem interagir com o meio aqui que é lipídio. E a facilitada são as substâncias que precisam dessas proteínas para conseguir passar. Então, essas substâncias que precisam da proteína, a proteína está facilitando a passagem dela, por isso, facilitada. E é basicamente isso. Agora, aqui tem uns tipos, porque existem vários tipos de proteína nessa membrana. Tem os tipos que fazem também, que nem eu falei, a difusão facilitada, mas também tem os de transporte ativo. E aqui a gente consegue ver, basicamente, todas essas substâncias aqui, ó, passando de um lado para o outro. Tem vários tipos de proteínas. Tem até uma proteína que nem a gente conhece, ela precisa da insulina para conseguir passar a glicose. Então, quando tem aquelas pessoas que têm problema de diabetes, que precisa aplicar insulina, é porque o corpo dela tem um déficit na fabricação de insulina. Então, eles precisam colocar insulina para essa proteína conseguir passar a glicose, que faz a nossa energia, que ajuda a mitocôndria a fazer a nossa energia, passar essa glicose para dentro da célula para ela conseguir produzir essa energia. Por isso é muito, muito importante controlar a diabetes e sempre ficar de olho nisso. Agora, o que acontece na osmose, vamos supor que a gente tem uma concentração aqui de sódio no nosso sangue, nas nossas células do sangue. Agora, vamos pegar, essa célula tem 0,9% de concentração de sódio. A gente coloca no meio isotônico. O que significa iso? Iso significa igual. Tônico, mesma concentração. Então, basicamente, a gente vai colocar essa hemácia num recipiente que tem 0,9% de concentração de sódio também. O que vai acontecer é que a troca dela vai ficar normal.
ela não vai ganhar nem perder, vai continuar a mesma coisa, vai manter o equilíbrio. Agora vamos supor que a gente coloca numa concentração de hipo. Então, ou seja, o meio que a gente colocou essa hemácia, ele tem mais. Vamos supor que ele tem 2% de sódio. Então, ele tem 2% de sódio, ele tem mais. Então, ó, a gente tem mais concentração fora. O que vai acontecer? Opa, agora que eu me confundi. Hipo é menos, gente. Errei. Hipo, ele é menos concentração fora, certo? Então, ele tem menos concentração fora do que dentro. Se tem menos concentração fora, o que acontece é que a água vai tentar entrar para diluir todo aquele soluto que está dentro a mais do que tem no meio. Então, ela vai inchar, cheia de água, vai ficar grande e às vezes ela pode até romper. Agora, a gente tem o meio hipertônico, que é justamente o que eu falei, que eu errei, né? Que o hipertônico é o que tem mais concentração do que dentro da célula. Então, ele tem mais lá para fora. Então, a água que está dentro da célula vai falar, meu Deus, a gente precisa diluir esse soluto que está lá fora. Vamos sair da célula. Aí, a célula fica assim, ó, toda murchinha, toda sem ter o que fazer, toda quase morrendo porque não tem água. Então, o certo é, tipo, quase todo o nosso corpo ele tem um meio isotônico conforme as concentrações que ele precisa. Tirando em alguns casos que, por exemplo, no transporte ativo, né, que a gente vê, tipo, as nossas células neurais, que elas precisam dessa diferença para ela conseguir fazer o impulso nervoso, mas no resto, a maioria é isso. Agora, vendo isso na célula vegetal. Se a gente coloca ela no meio isotônico, que nem a gente falou, é a mesma coisa, então não acontece nada. Se a gente coloca no meio hipotônico, ela tende a inchar. Porque tem menos e a água quer entrar para dentro. Tem menos na solução, lá no lugar que a gente colocou essa célula, e a água quer entrar para dentro. Só que a parede celular que tem em volta dela não deixa ela explodir, que nem ia acontecer com a hemácia que a gente tem aqui. A parede não deixa isso. E a mesma coisa no hipertônico, ela tende a murchar? Sim. Só que a parede celular vai continuar no lugar dela, então não vai ter nenhum prejudicial para ela, porque quando voltar o isotônico, ela ainda vai ter o lugar certinho dela. Então essa é a diferença da osmose quando acontece numa célula vegetal para a maioria das outras células que não são vegetais, de animais, né? Agora o transporte ativo é onde ele gasta energia por causa que ele que nem tem mais concentração aqui nesse meio aqui, ó. Nossa, que feio. E tem menos aqui. O que ele faz? O certo seria isso daqui vir para cá, certo? Conforme a orientação natural da vida. Só que ele não quer que isso aconteça, porque por algum motivo ele quer mandar isso daqui para fora. Então, como ele está fazendo no sentido contrário ao que seria natural, ele tem que gastar energia, ele tem que aplicar uma força para ele conseguir isso. E um exemplo disso é a bomba de sódio e potássio, que é muito famosa, que todo mundo estuda isso. Que é basicamente, você tem vários potássios e sódios. E a concentração natural é você ter o sódio dentro, o potássio dentro, errei. E o sódio fora. Só que ele vai fazendo isso e aí ele vai jogando contra a concentração. Então ele vai jogando o sódio, tô confundindo os nomes. Ele vai jogando o potássio para fora, ele vai pegando o sódio para dentro, contra o que seria o natural de concentração dessa célula. E para isso, ele precisa gastar uma energia. Gente, tá tudo bem até aí? Tranquilo. De boas. Beleza. Outro tipo de gasto de energia que acontece é o gasto em bloco. O nome já fala, é em bloco, ou seja, ele acontece como se fosse em grandes quantidades. Então, é quando uma grande quantidade de molécula vai entrar ao mesmo tempo numa célula. A pinocitose é quando isso são partículas de secreção, ou seja, partículas líquidas, que elas não são sólidas, elas são líquidas e elas querem entrar em grande quantidade na célula. Acontece que essas partículas vêm, entram numa cavidade dessa membrana e essa membrana fecha. Ela envolve essa pinocitose. E aí acontece que ela entra para dentro. E a partir desse momento, essa bolha de membrana que a gente tem aqui é chamada de pinossoma. Isso é basicamente a mesma coisa que a fagocitose, só que ao invés de ser partículas líquidas, são partículas sólidas.
Então aqui vem uma partículazinha sólida, aí ele fecha com os pseudópodos, que são basicamente como se fossem, que nem de ameba, falsos pés. Que no caso a ameba usa os pseudópodes para se movimentar. No caso da célula, ela usa isso para fazer essa alimentação, entre aspas, porque essas partículas sólidas são o alimento dela que ela vai digerir com os lisossomos e vai jogar para fora. Aí, quando ela joga para fora, a gente tem a plasmocitose, que é basicamente como se fosse o xixi e o cocô da célula. É basicamente a mesma coisa, ela digere tudo aquilo e o que não for mais útil para ela, ela joga para fora como plasmocitose. Agora a gente tem algumas especializações de membrana. Especializações de membrana é assim. Ô, Bia, Fala. um cara falou pra você repetir como funciona a bomba de sódio e potássio. Ah, tá. É porque eu acho que aqui essa foto tá meio ruim pra explicar. Deixa eu ver se eu acho uma melhor. Vamos achar uma fotinha bonitinha. Tá, essa daqui. Deixa eu tentar abrir ela. Meu Deus, ficou pior. Tá bom, aqui, ó. Fora da célula, do lado de fora da membrana, a gente tem uma concentração maior de sódio. Dentro da nossa membrana, a gente tem uma concentração maior de potássio. Só que o que acontece é que a tendência disso é acontecer o contrário do que ele realmente faz. Então, o que ele faz? Ele pega o sódio que está dentro do nosso corpo e joga para fora. Aí, quando ele joga para fora, que a gente consegue ver aqui, vocês estão vendo meu mouse? Espero que sim, tá bom. Quando você joga esse sódio para fora, você precisa de energia para você fazer isso, porque querendo ou não, essa proteína, ela tá gastando uma energia. Ela tá gastando uma energia para fazer esse processo. Aí depois quando ela joga para fora, ela pega esse potássio que tá aqui e coloca para dentro. E aí ela joga esse potássio para dentro. E aí quando ela faz isso, o ATP, que foi a energia que ela gastou, vira ADP. Isso é basicamente um processo que ela faz para jogar para fora, só que ela gasta energia. Porque, querendo ou não, a tendência é do sódio entrar para dentro. Porque o sódio, ele quer combater essa concentração, entre aspas, de potássio que tem aí dentro. Então, ele quer entrar, só que a célula quer mandar ele para fora. E por isso que ela tem que gastar energia, porque ela está indo contra a concentração natural das coisas. Deu para entender agora? Senão eu explico de novo, eu coloco, sei lá, um videozinho. Não tem problema não. Ah, então beleza. Aqui tá de boa. Nada, tá suave. Minha função é explicar. Então, agora na especialização de membrana. A gente tem as nossas células e tudo mais, mas a nossa pele, por exemplo. A gente tem várias células ali, só que elas são... Você já conseguiu, por acaso, tirar um pedaço da sua célula, da sua pele? Sim, quando você se machucou, mas assim, puxando e tal, não tem como, porque elas têm essas especializações de membrana, que algumas delas são para deixar elas juntinhas. Ó, a primeira que eu quero falar para vocês é essa daqui das microvilosidades, que a gente encontra mais ela no intestino. Então essas microvilosidades são como se fossem coisinhas assim na ponta da membrana. Quando você faz isso aqui na ponta da membrana, aqui vamos supor que está a célula, o núcleo, as coisinhas. O que acontece é que você tem uma área de aderência, uma capacidade de conseguir encostar nas substâncias muito maior. Então isso tem no nosso intestino para ele conseguir pegar todas as moléculas que tem ali de comida. Você consegue encostar mais, você tem mais aderência e com isso você consegue absorver mais as coisas. Essa é a microvilosidade, ela é bem de boas. Aí depois a gente tem a zônula de oclusão, que é um pouquinho mais abaixo dessa microvilosidade. E essa zona de oclusão, ela é basicamente onde você junta, onde você cola muito forte, porque você não quer que as coisas que estão no meio do seu intestino entrem no meio das células, senão vai causar um auê, vai ficar uma coisa
horrível, não vai dar certo, a célula não vai conseguir funcionar, ela vai morrer. Então você precisa de uma junção muito forte, como se fosse uma cola, passou um super bonder no meio das células, para elas juntarem e não passar nenhum resíduo ali no meio. Depois disso, a gente tem os desmossomos, que é basicamente a junção das células mesmo. Ele vem aqui, cada célula tem uma parte e eles se unem. E eles criam meio que citoesqueletos aqui no meio. Criam perninhas que vão aderir bem, grudar bem nessa célula, para elas não grudarem de jeito nenhum. Só um adendo. Nem todas essas especializações tem em todas as células. Tem lugares que tem mais um tipo de especialização, tem lugares que tem outro, e assim vai. As interdigitações também é a mesma coisa, como se fossem curvas que as células fazem, que é justamente para você conseguir juntar e ligar elas, e se você juntar, se você mexer elas, elas vão ficar presas, porque uma tá dentro da outra, bem grudadinha. E além disso, elas também conseguem trocar algumas substâncias mais facilmente entre si, porque elas estão bem juntas e bem entrando uma dentro da outra. O plasmodesmos, a gente também pode chamar ele de junção GAP, que às vezes as pessoas usam mais, mas eu gosto mais desse nome porque ele é mais técnico. E é basicamente como se fosse um caninho que a gente tem entre as células, que esse caninho permite você trocar substâncias muito mais fácil. É basicamente isso, bem simples. E o M-desmossomo é basicamente o que a gente tem na nossa célula da pele, no nosso tecido epitelial, porque aqui embaixo a gente tem uma membrana basal, que é uma parte da nossa pele, uma parte que compõe a nossa pele. E você precisa grudar aquilo ali. Então é a mesma coisa do desmossomo, só que ele só tem uma parte grudando só na lâmina basal que a gente tem na nossa pele. Deu pra entender todas? Ou alguma não ficou clara? Acho que deu pra entender todas. Tá. Agora a gente vai falar só um pouquinho, gente. Eu vou tentar não falar muito, porque eu separei uns exercícios bem legais pra gente. Mas sobre as organelas em si. A gente vai começar falando sobre... São as organelas que compõem o citoplasma. O citoplasma é aquela, como se fosse gelatina que fica no meio da célula, que todas as organelas e tudo que compõe a célula fica ali no meio. O que a gente vai ter primeiro, que a gente pode ver, foi o que eu falei pra vocês, dos centríolos que a gente tem nas células animais. Esses centríolos, eles são os responsáveis por colocar tudo no lugar. Então, ele é feito aqui, ó. Que, né, a gente tem um microfilamento, que também é formado pelo centríolo, e pelo centrosoma, no caso, que depois eu vou explicar a diferença para vocês, agora não está muito nítido, mas é o centrosoma, não esqueçam isso, que ele é basicamente o filamento que é formado por actina. E esse filamento, ele é responsável por fazer alguns movimentos na célula. Então, quando você tem essa célula do músculo, quando tem que fazer uma contração para você conseguir mexer, é esse filamento que está envolvido, o microfilamento. Quando você está fazendo a divisão celular, que no final lá, quando você já está na telófase, quando você já está na telófase, você tem que fazer a divisão entre as duas células novas. Isso chama de citocinese. E quem faz isso? Quem faz essa força para essas células dividirem? É o microfilamento. A gente tem o filamento intermediário, que ele é feito de queratina, e ele basicamente vai colocar estrutura em tudo isso. Então ele une na membrana das células e ele vai entrando no meio da célula, deixando tudo que durinho, entre aspas, vai deixando tudo no lugar, vai colocando, deixando ela com formato. Basicamente essa é a função dele. E a gente tem o microtúbulo, que é o maior entre eles. Então o microfilamento é um filamento bem pequenininho, bem fininho. O filamento intermediário, ele é intermediário, que nem o próprio nome diz. E o microtúbulo, ele é já um tubo. Ele é o mais grosso de todos e a função deles é organizar. Então cada organela tem um lugar específico e são os microtúbulos que mostram qual é esse lugar. A gente estuda as células vendo elas todas bonitinhas, né? Assim, né? Cadê? Todas bonitinhas assim, mas na verdade o que acontece é que é basicamente isso daqui que a gente vê lá dentro. Quando você olha uma célula, você vê um monte de coisa, um monte de filamento, um monte de coisa espichada, você nem sabe o que é aquilo. E a módulo de curiosidade mesmo, esse daqui é o centrosoma, então essa região periférica aqui dos centríolos. Aí tem os centríolos, que são os responsáveis basicamente por fazer os cílios e os flagelos. E é legal citar isso por causa que
Quem tem cílios, basicamente? Quem tem mais cílios são as bactérias, essas coisas, esses seres que precisam se locomover no meio. E os flagelos? Normalmente são os espermatozoides, também as bactérias, alguns protozoários. E o engraçado é que, tá vendo aqui que dá pra ver? Você tem esses tubinhos aqui formando. No total são 9 trincas, né? São 3 tubinhos e a gente tem 9 desses daqui, dessa organização. E todos esses são microtúbulos. E quando a função dele basicamente na célula é muito importante. Às vezes parece que não, mas ele é essencial na divisão celular. Quando você está tendo anáfase, metáfase, ele é totalmente essencial. Se não fosse ele, a gente não ia conseguir fazer a divisão celular. E alguns seres não têm esses centríolos. Que algumas bactérias têm, mas algumas não. Fungos não têm. E, que nem eu falei, os vegetais superiores também não têm, porque eles não precisam mais da água para se reproduzir. Então, os gametas deles não precisam ter flagelos. E eu acho que eu falei a parte mais legal. O que forma essa coisa da divisão celular que eu falei, que vai formar esses filamentos, que depois a gente vai ver melhor. Mas o que forma isso, basicamente, é o centrosoma. O centríolo, ele só faz cílios e flagelo mesmo. Agora vamos pro resto. Começamos pelos ribossomos. Gente, fazendo essa pesquisa, descobri uma coisa que eu não estava esperando, me deixou muito chocada, mas os cientistas não consideram mais o ribossomo uma organela. Ele é considerado um arranjo entre RNA ribossômicos e proteínas. E ele basicamente funciona como um catalisador de proteínas, ele não é uma organela em si. Ele é só uma enzima, ou um RNA ribossômico. Ele não é mais considerado para eles uma organela. Isso me deixou muito triste, porque o ribossomo eu acho uma das coisas mais legais da célula. Enfim, a gente sabe que o ribossomo, ele é responsável por fazer a síntese de proteínas. Só que muita gente pensa, não sei, retículo endoplasmático rugoso também é síntese de proteínas. Não estou entendendo. Só que o ribossomo, ele faz a síntese de proteínas que a célula vai usar, que a própria célula vai usar. Então, ela fabrica as proteínas que a célula mesma vai utilizar. Já o retículo endoplasmático rugoso, como ele tem uma grande concentração, ele sintetiza as proteínas que vão ser mandadas para fora da célula. E por que isso? Tem muitos fatores. O núcleo está aqui pertinho dele. Então, está lá acontecendo, abriu o DNA com a RNA polimerase, vai fazer o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro já vem direto para o retículo endoplasmático rugoso, porque ele está pertinho, ele está do lado. Então, ali, para você ter essa fabricação para a célula vai mandar para fora, é muito mais fácil do que você pegar e mandar lá para o ribossomo, que está lá longe, não sei o quê. E, além de que as coisas que ela manda para fora é muito maior. Então, tudo bem, já entendemos isso. Depois que essas proteínas são feitas e tal, tudo vai ser mandado para o complexo de Golgi. Porque o complexo de Golgi, ele vai pegar, vai fazer uma secreção assim em volta dessas proteínas e vai mandar para fora. Só que ele simplesmente não joga e manda para fora. Toma, tô jogando aqui, vai vindo uma bolinha aqui e vai saindo. Lembra aquele citoesqueleto que a gente falou antes, aqueles filamentos que vão andando? Eles funcionam como se fosse uma avenida. O complexo de Golgi bota lá e o filamento vai mostrando para a secreção onde é que ele tem que ir, para onde que vai a membrana. Eu achei isso o máximo, gente. Eu adoro essas coisas na célula. E o complexo de Golgi, ele também tem uma diferenciação que é o lado que fica virado para a parte do retículo endoplasmático, a gente chama de cis. E o que fica para fora a gente chama de trans. Então, antes da proteína entrar, a gente chama de vesícula cis e depois a gente chama vesícula de secreção trans. Eu sempre penso assim, trans, porque foi transformada numa secreção. Para mim fica mais fácil de associar isso. E outra coisa que o complexo de Golgi faz também que é muito legal, ele forma os lisossomos e ele forma o acrossomo. Depois eu vou falar do acrossomo, por enquanto ainda não. Agora um cara aqui que a gente quase não estuda muito, a gente pensa, nossa, que esse não faz nada, só faz síntese de lipídios. É isso que ele faz? Mas o retículo endoplasmático liso, ele tem várias funções muito importantes que, querendo ou não, a gente não estuda. Que, pensa, sabe os hormônios que a gente tem? Testosterona, estrogênio, todos eles são lipídios.
Então, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável por fabricar todos esses hormônios que a gente tem dentro do nosso corpo, além de fazer desintoxicação no fígado. Então, chegou lá, você comeu alguma coisa, tipo, bebeu álcool, não sei, o corpo não sabe o que é isso, ele não sabe mexer com isso, ele fala, ó, retículo endoplasmático liso, se vira com isso, transforma isso em alguma coisa que eu consiga digerir. E o retículo endoplasmático liso consegue fazer isso. Então, ele é muito importante quando a gente está no nosso fígado, não só para álcool, mas várias coisas, tipo agrotóxicos, remédio. Por isso que às vezes falam que o fígado pode ficar sobrecarregado, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque realmente digerir essas coisas não é fácil, porque o nosso corpo não está acostumado, não era para aquilo estar dentro do nosso corpo. E o retículo endoplasmático liso também, ele tem um armazenamento de íon cálcio. Que basicamente íon cálcio é o que o nosso músculo usa para fazer a contração celular. Então ele é muito importante, parece que não, mas ele tem uma importância significativa para o nosso corpo. Agora os lisossomos. Lembra que eu falei para vocês que os lisossomos eram formados pelo complexo de Golgi? Exatamente. Por quê? Porque os lisossomos, eles são basicamente uma junção de enzimas. Então, o complexo de Golgi pega, junta várias enzimas, junta várias enzimas e faz uma secreção, formou o lisossomo. Aí, eu acho que eu tenho melhor explicado aqui, ó. Que nem, tá vendo? Pelo processo de fagocitose e pinocitose. Vem aqui, entrou. A gente vai ter agora, como falei na fagocitose, fagossomo e na pinocitose, pinossomo. Então, oh meu Deus. Então, o que acontece? Eles vêm, aqui a gente tem o lisossomo, e aí ele vem e todos eles vão ser digeridos por esse lisossomo, que se chama, agora, a partir do momento que ele está digerindo, se chama lisossomo secundário. Isso que eu falei de pinocitose, fagocitose que vem de fora da célula, a gente chama de heterofagia, mas tem autofagia. Ou seja, quando ele tem que digerir uma coisa da própria célula. Então a gente tem uma mitocôndria que já está com a sua vida acabando, não tem mais muito o que fazer, ela já está indo pro beleléu mesmo. Então eles mandam pro lisossomo para ele fazer a digestão e eles botam para fora pela plasmocitose. É basicamente isso. E o peroxissomo, que é basicamente uma das organelas que eu acho que a gente menos estuda, e ela é muito importante, porque ela faz coisas, assim, maravilhosas. Ela tem quase o mesmo, como se fosse a mesma função do retículo endoplasmático liso. Então, ela degrada vários lipídios, degrada uns aminoácidos, mas ela tem uma função muito importante, porque quando você faz essa degradação, a gente gera peróxido de água oxigenada. É isso. É água oxigenada. A gente gera água oxigenada e isso é extremamente tóxico pro nosso corpo. Quem já descoloriu o cabelo sabe que aquilo arde, aquilo agride, aquilo deixa sensível. Então é muito tóxico pro nosso corpo. E ele tem a função por uma enzima chamada, acho que catalase. Pela catalase, que ele consegue quebrar e transformar em água e oxigênio. Então ele é muito importante. Ele tem uma função essencial. Agora seguindo, que não vai dar tempo, meu Deus. Que eu falei pra vocês que o complexo de Golgi forma o acrosoma. Aqui a gente tem um óvulo, certo? Esse óvulo ele tem duas regiões que eu acho mais importantes para essa nossa compreensão, que é a zona pelúcida e a corona radiata. Tá bem, a gente tem esse espermatozoide e ele quer adentrar nesse óvulo. Como que ele vai adentrar? Pela força, fluindo, força e velocidade, é basicamente isso que ele vai fazer. Só que acontece que quando ele passa nessa corona radiata, tem essa zona pelúcida. E essa zona pelúcida, ela é rica em ácido hialurônico. Só que o espermatozoide, ele não ia conseguir passar se ele não tivesse esse acrosoma, que são várias enzimas que foram secretadas justamente pelo complexo de Golgi, e essas enzimas elas vão lá e degradam essa zona pelúcida, e aí o espermatozoide consegue colocar o seu núcleo lá dentro e fecundar o óvulo. Então tem uma função muito boa. Se o homem, por exemplo, tiver disfunção nesse complexo de Golgi, não conseguir fazer esse acrosoma, ele vai ser estéril. Então ele tem uma função essencial. E que nem, a gente tem uma região aqui do espermatozoide que a gente chama de cabeça. E aí depois tem essa parte intermediária, que é como se fosse o colo. Que o colo ele é cheio de mitocôndria. Porque pensa, você tem essa cauda gigantesca
que você vai ter que mexer correndo muito rápido, você vai precisar gastar muita energia. Então você precisa de uma infinidade de mitocôndrias para você conseguir fazer esse movimento e chegar lá rapidão. Bem simples agora. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cloroplastos e mitocôndrias e acabou, a gente já vai para os exercícios. E os cloroplastos, basicamente, o que acontece? Os cloroplastos, a diferença que eles têm a membrana, eles têm duas membranas, que depois isso vai ser importante pra gente. Ele tem um DNA circular e o citoplasma dele, que entre aspas seria o citoplasma, no caso se chama estroma. Ele tem vários ribossomos e tem uma coisa chamada tilacoide, que dentro dessa tilacoide o que vai acontecer é que vai ter os fotossistemas que vão fazer a fotossíntese em si. E o amido, que é o alimento das células vegetais. E tudo bem, isso é o básico. Agora aqui na mitocôndria, o que a gente tem? A gente tem duas membranas também. O que a gente chama de citoplasma em um, estroma no outro, a gente chama de matriz na mitocôndria. A gente tem ribossomos também, a gente tem um DNA circular também. E a gente tem essas cristas, que são basicamente essas dobrinhas que ela faz. A questão é, vamos observar o processo que a gente sabe básico. O que nosso cloroplasto precisa para fazer a fotossíntese? Ele precisa de CO2, água e luz. Ok, ele precisa disso. E o que ele forma? Glicose e oxigênio. O que a nossa mitocôndria precisa para fazer energia? Glicose e oxigênio. E o que ela tem como resíduo? Água e CO2. Então, o ciclo dessas duas, do cloroplasto e da mitocôndria, se completam. Não é à toa que dentro das vegetais a gente tem os dois. É basicamente isso que ocorre, só que de um jeito muito mais complexo, que eu vou explicar depois. E isso gera ATP, que é uma energia assim... se eu não me engano, um ciclo disso daqui gera acho que 38 moléculas de ATP, o que é muita coisa. E agora da endossimbiose. Quem viu a minha primeira aula já entendeu o que é isso. Basicamente é uma teoria que a última esposa do Carl Sagan fez, que a mitocôndria e o cloroplasto foram bactérias que foram fagocitadas quando a gente ainda estava no começo dos seres vivos. Por isso surgiram seres eucarióticos. Basicamente, tinham seres que, para se alimentar, comiam outras bactérias. Ele comeu algumas bactérias e aí ele viu que essa bactéria conseguia produzir muita energia. Aí eles basicamente entraram numa harmonia. Falaram, eu vou te dar proteção e você me dá um pouquinho de energia, tudo bem? Tudo bem. E eles começaram a viver em harmonia. Tem várias provas para isso. Tem uma delas, essas duas membranas que os dois têm. Essas duas membranas é por causa que uma é do próprio ser e a outra foi quando ele foi fagocitado, que ele foi engolido e pegou essa parte da membrana que entrou com ele dentro da outra célula. Outra coisa é o DNA circular, porque o DNA circular normalmente é o comum das bactérias. E o DNA do cloroplasto e da mitocôndria, eles têm um DNA próprio, que já não é comum. O DNA deles, entretanto, não tem nada a ver com a célula hospedeira, ou seja, a célula que ele está não tem nada a ver com o DNA deles. O DNA deles é muito semelhante com o DNA das bactérias. Eu acho que é só isso. Pronto, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Biloeiro, churubirubiloeiro, 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 churubirueiro, churubirubiloeiro, 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 churubirubiloeiro,